Aí, Gustavo, boa noite. Prazer estar aqui com você. Antes de me dirigir a você, eu queria me dirigir à audiência e dizer que nós vivemos numa série de 3 sessões. Hoje nós estamos na terceira e nós estamos conversando com líderes que representam a cadeia de suprimentos, né? Então, que representam o supply chain. Então, nós olhamos sobre o foco do 2PL, 3PL e hoje sobre 4PL. O Gustavo, juntamente com a Stark, que é o sponsor de todos esses eventos, ele participou de todos eles, ele contribuiu com todos eles, mas hoje ele está numa condição um pouco diferente. Hoje ele tem todo o spot, todo o holofote em cima dele, e vamos ver como é que ele se sai, como se sai hoje. Boa noite, seja bem-vindo, se apresente, por favor. Boa noite, mas colocar todo o peso nas minhas costas não dá, né, Ricardo? Sacanagem isso. Hoje é seu dia. Tá certo. Eu agradeço bastante você estar aí mais um dia, né, o terceiro dia. A ideia era, no primeiro momento, até a gente colocar um outro 4PL aqui, mas felizmente ou infelizmente, na área de saúde, eu pelo menos não conheço nenhum outro 4PL, né? Acho que de louco lá aí só eu. Mas vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o papel do 4PL na cadeia de suprimentos, principalmente voltado para a área de saúde. Olha, você acaba de compartilhar que a responsabilidade nas suas costas realmente é muito grande. Sendo pelo menos o primeiro, a 4PL, neste segmento no Brasil, na área dedicada à área de saúde, você tem muita experiência para nos contar. Mas nos conte então, olha, você é um dos sócios fundadores da Stark, né? Quando você me falou do nome da Stark, a primeira coisa que eu relacionei eu falei, bom, Stark em inglês quer dizer forte, quer dizer decisivo, quer dizer sólido. Eu nunca lhe perguntei isso, então eu queria perguntar para você de onde veio esse nome, que você conte um pouco da história da Stark e, obviamente, que você conte o que a indústria da saúde pode esperar, o que a Stark vai trazer de diferente, por que eu, como indústria de saúde, preciso de um 4PL na minha cadeia de suprimentos. Mas começa contando a fundação e o nome. Agora você me colocou em calça justa aí, né? Porque nunca ninguém me perguntou do nome. Realmente o nome Stark é um nome forte, mas para ser bem sincero, e você vai me prometendo dar risada, mas na verdade o nome veio do meu cachorro, é o nome do meu cachorro. Então, mas o nome vem bem a calhar, né? Então, assim, realmente é uma questão de Fortaleza, uma empresa bastante sólida e que já é uma empresa grande que tem estar desenhando e escrevendo aí as primeiras páginas. A gente tem aí quase 2 anos de operação, mas o grande ponto da Stark, que ela nasceu, eu já venho aí de mais de 25 anos de experiência, né, no setor de supply, na América Latina, mais de 20 na América Latina, mais de 15 aí com fusão e aquisição, também voltado para a área de saúde há mais de 15 anos. Então, assim, essa experiência me ajudou a seguir por esse caminho, porque a intenção sempre foi trazer para dentro da área de saúde soluções inovadoras, né, que trouxessem tecnologia, que trouxessem uma visão um pouco diferente de tudo isso daí, aproveitando toda a experiência que a gente tinha, para tentar focar aí nas soluções, sempre focando e tendo como target o paciente, né, o cliente final. Porque a gente acredita que, focando no paciente final, a gente acaba trazendo a melhor solução para a cadeia como um todo. Não olhando cada nicho, cada parte da cadeia, mas olhando a cadeia como um todo. Então, assim, você perguntando o que a indústria pode esperar de um 4PL. Primeiro ponto é o seguinte, o 4PL, por natureza, ele tem que ser uma empresa asset light, né? Porque o grande ponto, acho que uma das maiores características do 4PL, e algumas empresas já tentaram trabalhar como 4PL, mas os 3PLs não conseguem. Por quê? O grande motivo que eles não conseguem trabalhar com o 4PL é porque o 4PL tem que ser neutro, né? Então, o 4PL ele tem que buscar a melhor alternativa, a melhor solução, independente de quem tenha, onde que esteja essa solução. E se você tiver ativo, se tiver caminhão, tiver uma solução de IoT, de software house, tiver um armazém, você não vai ser neutro, você vai querer realmente vender o seu ativo, né? O serviço prestado pelo seu ativo. Então, um dos grandes diferenciais de um 4PL é exatamente isso. Ele não pode ter ativo, ele tem que ser neutro. O segundo ponto que um 4PL tem que fazer, e a gente tem feito isso bem, é que a grande parte do nosso rendimento, do que a gente cobra do nosso cliente, é em cima de gain sharing, né? O conceito de gain sharing. Então, o 4PL tem que estar sempre buscando novas soluções, sinergias da malha,
para poder reduzir o custo da cadeia como um todo. E nessa redução de custo da cadeia, uma parte dessa redução vem para o 4PL. Então, o 4PL, ele, como eu costumo dizer, não ganha dinheiro do cliente, ganha dinheiro com o cliente. É um dos riscos, né, que o 4PL tem, porque não é sempre que você consegue reduzir o custo de uma operação. Mas a gente analisa muito bem com nossos clientes a oportunidade e a gente entra realmente onde a gente acredita que a gente possa fazer a diferença, onde a gente consiga agregar valor. E o terceiro ponto muito importante de um 4PL é que ele tem que ser um integrador, ele não é um operador, ele é um integrador, ele tem que trazer soluções de tecnologia, de inovação. Então, tudo que a gente busca de solução para o setor da saúde, a gente tem parceiros voltados para software house, para soluções de IoT, solução de inteligência artificial, de blockchain, de big data. Então, a gente tenta trazer tudo que é tecnologia para dentro da nossa solução. Não só solução de tecnologia, mas também de melhoria contínua, porque a gente tem que buscar sempre realmente a melhoria, a melhor opção sempre. E não só pontual, né? Porque a gente não tem que vender a ideia para o nosso cliente estática. A gente tem que estar sempre nessa parte dinâmica de tentar melhorar sempre o que a gente está oferecendo aos nossos clientes. Então, de uma forma geral, são esses 3 pontos. A integração com inovação e tecnologia, o foco em sinergia na cadeia e, principalmente, a questão de neutralidade na cadeia de suprimentos. Uhum. Eu vejo que você tira uma pressão bastante grande da indústria. Nos meus quase 40 anos de experiência na indústria, desde o tempo que existia só o 2PL, que é uma versão inicial da transportadora. Depois veio o 3PL e resolveu uma grande parte do problema, mas ainda ficou os links da cadeia ainda era algo que a indústria tinha que estar costurando todos os dias. Exato, exato. Quando você fala de uma empresa grande, né, como Roche, Abbott, Johnson Johnson, Siemens, essas empresas grandes elas têm uma equipe bastante robusta, né, que consegue trabalhar isso daí. Mas quando você começa a olhar para indústrias menores, eles não têm o back-office, eles não têm um back-office que consiga trabalhar isso, né? Então, grande parte deles, eles realmente focam no 3PL, porque o 3PL, como você mesmo disse, ele resolve grande parte do problema e continua resolvendo grande parte do problema, né? Tem algumas indústrias que ainda estão nesse como opção de modelo de 2PL, né? Porque ela acredita que ela consiga fazer toda essa gestão. E ela acaba contratando diretamente a transportadora. Mas a grande maioria da indústria, ela está realmente no modelo de 3PL, que é um modelo bom. É um modelo bom. O 4PL é um conceito, não é novo, né? Mas, infelizmente ou não, ninguém conseguiu até o momento fazer isso aí funcionar muito bem, pelo menos na área de saúde. E a gente está justamente entrando nesse setor para mostrar que isso é factível, que isso realmente funciona. E a gente tem alguns cases de sucesso e que mostram que a gente está no caminho certo, entendeu? Eu acho que a indústria, Gustavo, tem que aprender a usar o 4PL. Né? Eu acho que você está desbravando o mercado, mas a indústria tem que saber usar o 4PL. Você mencionou a solução, talvez para uma média empresa, uma empresa menor, e que as grandes corporações, talvez, elas possam ela mesmo fazer. Eu lhe diria que elas podem fazer, mas custa caro para elas fazerem. E o 4PL ele pode se autossustentar, né? E como eu falei, é um peso bastante grande no ombro da indústria e do executivo, papel que eu já tive de administrar tudo isso. Dando um exemplo do que a gente está falando também, por exemplo, a gente tem alguns projetos, e um dos papéis que a gente atua, que a gente tem no mercado, é questionar o status quo, né? Por que você atua dessa maneira? O que a gente consegue fazer diferente, né? Por que você trabalhar com, sei lá, 2, 3 transportadores, se você pode trabalhar com 30, 40? Por que trabalhar com operador logístico, você pode ter isso? É umas coisas que a gente tem visto, principalmente pós-pandemia, que estão surgindo alguns operadores logísticos de nicho de mercado, especializado, por exemplo, em OPME, outros especializados em amostra clínica, né? Então, assim, por que não utilizar o know-how desses operadores menores para dar um serviço customizado para os clientes, né? Então, assim, e a grande resposta para isso é que, ao fazer esse tipo de modelo, a gente acaba complicando o supply chain de uma maneira geral, porque você, em vez de trabalhar com 3, 4 operadores, você vai trabalhar com 5, 30, 20 operadores ou transportadoras. E aí, nessa complicação dessa cadeia, é que entra o 4PL, para poder fazer justamente a gestão disso em nome do cliente, poder operacionalizar isso para ele. E uma coisa muito importante que eu não mencionei, que a gente tem,
em uma plataforma integradora. Então, a gente consegue dar para o nosso cliente uma gestão em tempo real que ele consiga ver numa tela só toda a operação dele que ele tem conosco, de ponta a ponta, seja de warehouse, de transporte, ele consegue ter num dashboard customizado para ele, todos os SLAs também em tempo real. Então, facilita muito, não só a operacionalização disso, mas eu não sei se você tinha, acredito que tinha esse tipo de problema, quando começa a faltar produto num cliente de você, num hospital qualquer, ele vai ligar para a área comercial da indústria, querendo saber onde está o problema, qual é o problema, onde está o produto, que vai ligar para a supply chain, que vai ligar para o operador, que vai ligar para a transportadora. E quando essa informação volta para o cliente, ou já está tarde demais, ou a informação está errada. Então, a gente tem uma plataforma unificada, onde todo mundo tem a mesma informação, isso facilita bastante a comunicação entre os diversos elos da corrente do supply chain, entendeu? Olha, Gustavo, você atua no setor de saúde. A comunicação no setor de saúde, ela é vital, e ela é vital mesmo no sentido da palavra, porque você está lidando com vida. Exato. Esse exemplo que você deu, até a pergunta chegar na pessoa que vai ter a resposta, às vezes já é tarde demais. Exato. E aí, a gente tendo uma plataforma onde todo mundo tem acesso a exatamente a mesma informação, isso é uma faca de dois gumes, né? Então, assim, você dá informação de maneira transparente, isso é ótimo, mas também você abre a vitrine para todos os problemas que você tem. É isso, e para a gente isso não é um problema, né? Não é um nicho que a gente tem que trabalhar. Porque nosso conceito é justamente dar transparência para todos os elos da corrente. E se tiver algum problema, que a gente atue de maneira preventiva para que ele não se torne realmente um problema futuro, entendeu? Gustavo, você falou da plataforma. Você pode contar um pouquinho mais para nós o que é essa plataforma, o que tem de background, ou seja, que o seu cliente pode ter, tem um dashboard na frente dele? Hoje que a gente está finalizando o desenvolvimento da plataforma, hoje a gente já tem algumas plataformas que não estão integradas ainda, que vão ser integradas muito em breve, onde o nosso cliente hoje ele consegue visualizar, por exemplo, em tempo real a entrega dele, da cadeia de frio, por exemplo, onde a gente tem um data log que vai dentro de cada caixa, ele monitora não só temperatura, mas umidade, impacto, luz, e ele consegue não só monitorar isso, mas a geolocalização, né? Então, Uhum. independente de qual transportador esteja sendo utilizada, nosso controle está no data log, está realmente dentro da caixa. E com isso, nosso cliente consegue ter em tempo real o monitoramento, o controle de toda a distribuição dele a nível nacional. E tudo que tiver conosco, realmente ele vai conseguir visualizar isso numa plataforma só. E se Uhum. tiver, por exemplo, warehouse, tem cliente nosso que está com warehouse, transporte, agora está com cadeia de frio, ele consegue ter uma visão completa de toda a operação dele. De SLA, dock to stock, pick to ship, ele consegue visualizar isso em tempo real, entendeu? Ou seja, você está dizendo que não importa quem é o 3PL, quem é o 2PL, Não, você pode vir com uma solução, ajudar na integração de todos os elementos da cadeia e trazer uma solução autossustentável para o exato. cliente final. E a gente consegue fazer o vínculo, o link de todos os sistemas, né, de TMS, WMS, ERP, o que for. A gente faz essa interface, coloca numa plataforma só, num back-end, e o nosso cliente, através do nosso site, ele consegue ter a informação em tempo real num front-end customizado para ele. Uhum. Tá? Então, a ideia é justamente essa, que ela tenha a informação correta em tempo real para que ela possa fazer a gestão de maneira mais eficaz, mais eficiente. Uhum, uhum. Muito bem. Gustavo, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu até vou voltar quando nós nos conhecemos. Já faz Uhum. 10 bastante, anos, talvez mais um pouco. eu acho que faz uns 15 anos, né? Pois é. Eu me lembro exatamente o local. Nós nos conhecemos numa reunião em Miami, perto da minha casa, em Miami, no hotel. Aham, E você era um executivo novo numa empresa com a gente tinha um relacionamento na América Latina. aham, E era uma reunião daquelas para resolver problemas, né? E é. eu me lembro que conheci você e acho que nós dois éramos os dois únicos brasileiros, né? E falamos um Exato. pouco de português. Eu apanhei bastante nessa reunião. Essa parte eu não sei. Espero que não tenha sido de mim. Mas eu lembro que uma das coisas que eu pedi a sua ajuda, e eu lembro que você falou, olha, como é que eu posso te ajudar? Eu lembro que falei, olha, todos nós aqui imaginamos que tem uma solução, mas na verdade nós não sabemos. Você é privilegiado, você está vindo de fora, eu acho que você pode olhar por cima e tentar encontrar a solução. Então eu sugiro até você viajar para o México, que o problema era no México, Uhum. e nos encontrar a solução, né? E o resto da história, ela foi de sucesso.
Então, eu quero associar essa história para... eu acho que você viveu esse momento novamente, há 2 anos atrás, quando você decidiu desbravar um novo mundo e abrir e fundar a Stark, né? Exato. E eu imagino que, assim como eu e você nos encontramos um ano depois e celebramos a solução daquele problema, você deve ter tido um aprendizado extremamente grande entre a primeira solução que você ofereceu para um cliente e a solução que oferece hoje. Qual é a cara que a Stark tinha há 2 anos atrás? Qual a cara que a Stark tem hoje? Na verdade, a Stark nasceu com muitas boas ideias, né? E, assim, muitas boas ideias, quando você vai implementar, você vê que a ideia é boa, mas é muito difícil de implementar, né? Então, a gente, com certeza, como toda startup, a gente cometeu alguns erros que a gente já conseguiu corrigir, que alguns deles estamos corrigindo ainda, mas o grande ponto de um 4PL, que é o que a gente faz muito bem, é trabalhar com o conceito de MVP, né? Então, a gente vai fazendo pilotos, a gente vai corrigindo os erros, vai ajustando a solução, e a gente tem feito isso muito bem. Uma das coisas, por exemplo, um exemplo que eu posso dar é da própria plataforma. Nós começamos a trabalhar o desenvolvimento de uma plataforma focado no tracking com o celular, com o app no celular do motorista. Só que é aquele negócio, né? Quando você trabalha com uma transportadora grande, ótimo, mas quando você vai no last mile, lá no interior, sei lá, da Bahia, o cara não quer nem saber do seu app, né? Ele esquece, ele não gosta, ele não usa. E aí você imagina você vender um serviço de tempo real, de monitoramento em tempo real para um cliente, e está no fechamento de quarto, de ano fiscal, e o cara lá na ponta precisando entregar para poder fazer o revenue recognition, o cara não usa, é um estresse danado, né? Então começou a dar problema na nossa operação, e a gente rapidamente conseguiu corrigir isso daí, né? Então agora a gente já está fazendo o nosso tracking todo com base nos loggers. Então, independente da transportadora que a gente utilize, o tracking sempre vai ser dentro da caixa, dentro do log que está dentro da caixa. Então, isso aí resolveu o nosso problema. E uma das coisas que é característica de uma empresa menor, né, que está nascendo, a gente é muito dinâmico, é muito rápido em corrigir esse tipo de problema. Então, assim, uma das coisas que a gente tem recebido de feedback bastante positivo dos nossos clientes é justamente isso. Primeiro é que a gente consegue trabalhar os produtos dos nossos clientes como se fossem nossos. E segundo, corrigir e acionar a nossa equipe de novos projetos o mais rápido possível para corrigir prováveis problemas na solução da Stark. Muito bem, muito bem. Ô, Gustavo, o nosso papo tá, olha, melhor que a encomenda, tá uma delícia, eu estou desfrutando muito. Até E, vontade de voltar para o mercado ou não? olha, você sabe que hoje eu adoro, eu amei a minha vida, a minha carreira, mas hoje eu virei professor universitário. E é uma delícia conviver com. Imagina, Eu dou aula para MBA, eu dou aula aqui no sul da Flórida e eu não troco essa vida hoje. por nada. É uma delícia, viu? É autorrealização, é um sonho que eu tinha de muito tempo. Aham. Olha, eu falei isso no primeiro dia. É uma pena que a entrevista é em português, eu não posso usar nas minhas aulas, mas eu adoraria. E um dia desses eu te convido para bater um papo. Será um prazer, será um prazer. Ainda mais que eu não Vamos estou tão falar. longe agora, né? Estou no norte da Flórida, a gente pode combinar um dia, sem problema nenhum. Isso, legal. E hoje está tudo tão fácil com a comunicação, né? Então, Exato, exato, exato. vai ser um prazer. Olha, já pode botar nossa agenda aí, já é promessa. Tá bom, tá fechado. Legal. Olha, mas eu queria trazer um pouco, porque esse é o nosso terceiro encontro e a gente prometeu para a nossa audiência na segunda e depois na terça, em que nós íamos oferecer a visão do total da cadeia do supply chain, da cadeia de suprimentos. Sobre o primeiro dia, nós vimos sobre a visão do 2PL, o segundo dia com o 3PL, e hoje você traz a visão do 4PL. Então, eu queria completar o racional para a nossa audiência que já viu sobre os dois focos e pedir o seu foco sobre o 4PL. Aonde que está o grande valor agregado que o 4PL, que a Stark traz para a indústria? A primeira coisa que eu, como eu comentei, a gente faz o nosso cliente pensar fora da caixa, né? Então, começar a questionar o status quo, por que ele trabalha dessa maneira, né? Então, é uma das maneiras que a gente tem para conseguir trazer valor agregado para o nosso cliente, buscar soluções diferenciadas. E não só isso, mas o 4PL, ele é o elo da corrente que consegue analisar a cadeia como um todo, né? Então, geralmente, e você sabe muito bem disso, quando a gente contrata vários operadores,
um freight forwarder, um CLIA da vida, cada um olha o seu quadrado, né? Olha a sua realidade. A gente não só na nossa solução, que nós não somos operadores, né? Nós não operamos nada, nós somos integradores. E não só integradores da operação, mas integradores também de informação, de plataforma. Então, a gente consegue dar para o nosso cliente a visão que todo mundo gostaria de ter, né, de ponta a ponta, se necessário for. E a gente consegue implementar isso em nome do cliente e fazer gestão em nome dele também, que ele consiga visualizar isso e trabalhar realmente no core business. E você sabe como é que é supply chain, né? Tem problema todos os dias. Então, por que não ter um braço direito que vai fazer isso aí em nome dele? Né? Aham. Então, a ideia é justamente essa, que a gente busque a melhor solução, melhor operador logístico, melhor transportadora. E muita gente me pergunta, né, Gustavo, mas vem cá, o 3PL é um concorrente seu? Na verdade, não é um concorrente meu. Ele faz parte da minha solução. Eu, como 4PL, eu não consigo sobreviver sem um transportador, eu não consigo sobreviver sem um operador, porque eu não operacionalizo. Então, eu tenho a ideia, eu faço a gestão, eu trago a solução, e quem vai operacionalizar são meus parceiros. Então, Uhum. é aí que a gente consegue agregar realmente valor para o nosso cliente, e principalmente porque o 4PL ele vai atuar para tentar melhorar a cadeia como um todo. Porque se Uhum. ele não melhorar a cadeia no processo de energia, ele não ganha dinheiro. Então, Uhum. assim, uma das tranquilidades que nossos clientes têm é que nossa equipe de 4PL vai estar sempre, todos os dias, buscando sinergia e melhoria na cadeia como um todo, entendeu? Olha, Gustavo, corroborando o que você falou, o sucesso de uma cadeia de suprimentos, né, ou de um supply chain, são os links desta cadeia, né? Tá. E até no espanhol fala cadena, então é mais fácil Uhum. de entender, né? A gente teria que Tá. traduzir como corrente, né? Eu diria que o mercado traz, e a gente viu o exemplo na segunda-feira, a gente viu o exemplo na quarta e a gente está vendo o exemplo hoje. É muito fácil encontrar no mercado parceiro sólido especializado num nicho. A grande Exato. dificuldade da cadeia de suprimento é fazer a integração Integração de entre tudo. todos os elementos para entregar o produto final conforme o cliente deseja, né? E E é eu isso que acho a que gente esse é o faz seu bem. papel. Exatamente, é isso que a gente se propõe exatamente a isso. A partir do momento que eu não consiga mais fazer essa integração, deixa de existir, né, o papel do 4PL, entendeu? Aí a gente vai Aham, estar trabalhando com 3PL, com 2PL, que também são modelos bons, que têm funcionado muito bem, e não uhum, existe um modelo melhor que o outro. O que existe são modelos diferentes, e cada indústria, cada player aí vai escolher qual que é o melhor modelo que se adequa à sua realidade. Você sabe muito bem que na indústria tem players que atuam como um 2PL, que realmente têm tamanho para conseguir contratar o transportador ou agregar de uma forma direta. Mas a grande maioria prefere não fazer isso, né? Então, assim, como o 3PL a gente costuma dizer que é um casamento, e é um casamento realmente que as indústrias elas procuram buscar o melhor parceiro para continuar isso por longa data. O uhum. conceito de 4PL, ele é um conceito não novo, mas que a gente está colocando no mercado para tentar quebrar paradigmas. Isso leva um certo tempo, mas o nosso resultado até o momento realmente tem mostrado que a gente está no caminho certo, né? Em colocar esse 4PL para rodar, entendeu? Ou seja, a sua proposta, a proposta da Stark é tornar a cadeia mais eficiente, e essa cadeia mais eficiente ela vai gerar redução de custo e essa Exato. redução de custo vai remunerar o seu negócio. Exato, e todo mundo ganha, né? Eu vou dar um exemplo para você, bobo, mas que realmente mostra o que a gente está querendo fazer. Quando a gente começou a trabalhar com o nosso primeiro cliente, a gente começou a fazer a distribuição, de fazer a gestão da distribuição no Rio de Janeiro. E aí tinham 4 transportadores que trabalhavam com a gente, que eles desciam todo dia com uma carreta com 60%, 70% de ocupação. Por que não conseguir consolidar, colocar todo mundo na mesma mesa e conseguir consolidar, em vez de colocar 4 caminhões por dia, coloca 3, Aham, né? Economia de 25% na cadeia como um todo. Eles são beneficiados? São, e parte desse benefício da redução de custo vai para o meu cliente também. Então, está todo mundo saindo ganhando, todo mundo feliz, entendeu? Então, assim, uhum. quando a gente fala de sinergia, as pessoas já começam a pensar, ah, não, porque ele vai a estratégia do roxinho, né? Vai apertando o pescoço até o cara ficar roxo. Quando o cara está roxo, você solta e deixa ele respirar um pouco. E a ideia não é essa. A ideia é justamente analisar e achar a melhor solução para a cadeia como um todo. E trazer Aham. realmente sinergias e benefícios para todo mundo, todos os elos da corrente, da cadeia. Olha, as grandes oportunidades de redução de custo,
eliminar os desperdícios, eliminar a atividade que não agrega valor no produto e fazer consolidação. Exato. Então, muito boa proposta. Ô, Gustavo, olha, bom, eu quero te dar parabéns pela jornada, pela proposta, pela ideia. E de verdade, tem uma história. A Stark é jovem, a Stark é nova, mas já tem uma história bacana para contar. E eu queria que você contasse, para nós encerrarmos o nosso papo de hoje, a sua visão de futuro. É claro que o futuro, existe quem olha com um olhar otimista e um olhar pessimista para o futuro. O futuro brasileiro traz eleições, a economia mundial tendo inflação. Não é nada diferente do que nós já vimos nos últimos 40 e não é nada diferente que vamos ver nos próximos 40. Né? Exato. Mas vamos ficar nos próximos 2. O que você tem de visão para os próximos 2 ou, quiçá, os próximos 5 anos para a Stark e para o mercado? O mercado brasileiro, pensando primeiro no mercado brasileiro, a gente vai passar um período conturbado, né? Acredito eu, nos próximos 2 anos, aí, principalmente para fazer eleição, a questão de inflação, o dólar flutuando bastante, enfim. Mas ainda é um mercado onde é barato para o investidor internacional investir, né? Então, eu não acredito, eu sou, por natureza, eu sou otimista, né? Mas eu realmente, pensando bem friamente, eu não vejo por que o investidor não continuar investindo, muito embora o investidor, quando ele não sabe exatamente o que vai acontecer, ele prefere não se arriscar, né? Então, você vê muito investidor levando de volta o dinheiro para os Estados Unidos, para a Europa, para onde seja, mas a partir do momento que ele tiver uma noção clara para onde o Brasil está indo, quem é que realmente vai governar e quais são as novas regras, ele vai voltar a investir, né? O Brasil é um país muito grande, um potencial muito grande, e eu duvido que eles vão deixar de aproveitar essa oportunidade. Né? Então, assim, eu sou bastante otimista com relação a isso daí. Eu vejo, eu tenho conversado com muitas indústrias no setor da saúde, nenhuma delas está dizendo que vai deixar de investir, todas elas estão, sim, talvez investindo em lugares diferentes. Né? Então, você vê bastante indústria querendo focar em talvez em produtos de maior valor agregado, isso aí realmente acontece. Agora, que eles vão deixar de investir, não. E a gente também tem investido muito nesses últimos 2 anos e vai continuar investindo. Nossos planos aí são realmente de um crescimento bastante grande. A gente já está fechando a nova operação da Colômbia, provavelmente para 2022. E o fato de eu estar nos Estados Unidos é justamente para isso, para a gente tentar cada vez mais expandir o nosso footprint na região, na América Latina. E esse investimento vai continuar. Então, quando a gente fala de 4PL, quando a gente fala de solução inovadora, de tecnologia, você sabe que tecnologia, cada dia tem uma coisa nova, né? Então, a gente tem que estar sempre muito bem antenado. Nós estamos aí negociando com alguns parceiros de software house também para nos ajudar nessa questão da tecnologia, de inovação. Então, tem muita coisa por vir aí pela frente. E não é simplesmente, não é uma eleição polarizada, igual tem no Brasil, que vai fazer com que a gente não invista. A gente realmente vai continuar investindo. A gente tem conversado muito com a indústria e vamos continuar conversando, porque a gente precisa tentar entender da indústria quais são os principais desafios e demandas que eles vão ter, mas a gente vai continuar trabalhando bem forte nisso daí, principalmente porque o conceito, como eu disse, de 4PL ele não é novo, mas a gente precisa fazer um trabalho bastante sólido aí de fundação para poder trazer o modelo para ter um pouco mais conhecido no mercado. E a ideia do nosso bate-papo, né, essa semana é justamente para isso também, para a gente mostrar a diferença entre 2PL, 3PL, 4PL, para que o mercado saiba exatamente, que a grande maioria do mercado ainda não sabe exatamente para que serve o 4PL. Então, esse tipo de desbravamento a gente vai continuar tendo. E espero que em 2 anos a gente tenha outros 4PLs aí, porque tem bastante espaço para todo mundo, né? Acho que a concorrência faz bem também para todo mundo, né? Faz bem, é verdade. Você mencionou um ponto sobre a sua visão. Eu concordo com você, a questão do Brasil é um país relevante, toda a indústria vai continuar investindo no Brasil, mas um executivo que senta numa cadeira regional de uma grande empresa farmacêutica, ele busca soluções regionais. E para esse executivo, você está oferecendo solução para a América Latina? Você mencionou algo de Exato, Colômbia. exato. Você tem mais Aí algum país que já está tendo? a gente já está bom, Colômbia já fechou, estamos em negociação com México, Argentina e Peru, tá? Sei. Então isso deve ser provavelmente deve ser comunicado ao longo do ano de 2022.
Já estamos em negociação com potenciais parceiros nessas regiões, nesses países, e não só com os parceiros, mas também com clientes potenciais para soluções regionais. Então, por exemplo, uma das soluções que a gente está implementando agora em outubro, que é a questão das embalagens retornáveis, com controle de temperatura, etc. Esse daí é uma necessidade, uma demanda que o mercado tem, que a indústria tem, não só para o Brasil, né, para a região como um todo. Então, eu já estou conversando com algumas indústrias, com alguns parceiros, com alguns potenciais clientes, justamente para fazer uma solução regional. E tenha, de preferência, um 4PL regional que os ajude a achar a melhor solução em cada um dos países e replique isso, porque a escalabilidade dessa solução nossa é bastante grande. Então, é fácil de replicar, principalmente grande parte da nossa solução está baseada em soluções tecnológicas. Então, não são só em pessoas, e sim em tecnologia. E isso, a tecnologia é muito fácil de replicar. Né? Então, o nosso grande foco é exatamente esse, focar na tecnologia para conseguir replicar e ter um footprint mais rápido possível na região da América Latina. Gustavo, última pergunta para você, antes de encerrarmos, para não estendermos muito. Se um executivo lhe procurar e falar, olha, eu tenho um parceiro, um 3PL ou um 2PL diferente em cada, e a América Latina tem essa característica, né, diferente da Europa, que você tem grandes players, na América Latina, especialmente 2PL, você vai ter, eles são muito fortes, muito bons, mas cada um no seu país, né? Ou seja, a Stark está preparada para oferecer uma solução e fazer a intersecção da cadeia com o 2PL do país do Chile, com o 2PL da Colômbia, com o 2PL do México e assim por diante. Sim, já está 90% preparado para isso. Aí eu aproveito um pouco da minha experiência de mais de 20 anos trabalhando na região da América Latina. Eu conheço muito bem, assim como você conhece, acho que conhece melhor do que eu, todos os cantos, né, de todos os países da América Latina, quem são os principais players. E a gente tem começado a conversar com os players de cada país, sim, como parte da solução, né? Então, como eu disse, nós somos integradores. Então, eu estou aproveitando essa minha experiência justamente para conseguir construir essa rede para os nossos clientes. Não quer dizer que o cliente vai ter que utilizar o nosso operador, o nosso transportador. Isso tem acontecido bastante. Alguns clientes têm falado assim, não, ok, Gustavo, gostei da sua solução, mas eu tenho um contrato ou eu tenho um relacionamento muito bom com o operador X ou com a transportadora Y. Dá para você implementar essa solução com o meu transportador? Eu acho que dá. Com certeza dá. Né? Lógico que assim, pode ser que a questão de saving fique um pouco comprometido, mas a solução do 4PL, ele existe para independente qual operador, qual transportador o meu cliente escolha. Isso é comum acontecer, tá, Ricardo? Isso daí realmente a gente está levando em consideração. Já estamos conversando com alguns potenciais clientes justamente para tentar achar a melhor solução regional para eles. Que a solução para eles é justamente esse, e acaba consolidando num lugar só toda a gestão do supply chain regional para a indústria. Tá bom, muito bem. Bom, em respeito à nossa audiência, a gente já passou um pouquinho do tempo. Gustavo, primeiro eu queria dar parabéns pela jornada, pelo sucesso da Stark, pelo que a Stark já fez nesses 2 anos, e desejar muito sucesso para você, para a Stark nos próximos 2 anos. E, se Deus quiser, daqui 2 anos você vir aqui contar mais a sua experiência na região. E olha lá o compromisso, então, para uma palestra numa universidade, hein? Não, beleza. Você sabe que eu venho de família de professores, né? Então, assim, a questão de educação está na veia. Quem sabe eu gosto e vou por esse caminho também, né? Vamos ver. Muito bom. Tá bom? Obrigado, Ricardo, pelo ter aceito o nosso convite. Realmente é muito bom ter pessoas do seu calibre, né, nos ajudando a passar um pouco do conceito de supply chain, independente se é 4PL, 3PL, 2PL. Acho que todos eles têm seu papel no supply chain, principalmente na área de saúde. Então, assim, nos viés da Stark é justamente a parte educacional, que você sabe, né? Então, a gente quer continuar nessa toada, trazendo novidades, compartilhando conhecimentos, para que todo mundo tenha o mesmo nível de conhecimento que a gente possa ter, que a gente consiga contribuir para uma sociedade mais justa. Tá? Então, muito obrigado por isso. Eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou. E vamos continuar, provavelmente, no próximo mês, com mais um painel, provavelmente na área de qualidade. Então, fiquem inclinados conosco, acompanhem a gente no LinkedIn, que a gente tem mais novidades para compartilhar com vocês. Tá? Muito obrigado e uma ótima noite para todos vocês.